Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Olá, estamos então gravando esse primeiro vídeo para falarmos um pouco sobre Bíblia, né? Vamos tentar aproveitar esse tempo aí para nos aprofundarmos um pouco mais, conhecermos um pouco mais daquilo que Deus nos fala. E partindo desse período agora, justamente da ressurreição de Jesus, é importante termos bem em nossa mente, em nosso coração, aquela passagem dos discípulos de Emaús, né? Quando Jesus caminhando com eles, né? E eles tentando interpretar todos os acontecimentos da história, sem entender ainda a morte de Jesus, Jesus diz para eles, insensatos e lentos de compreensão, né? Insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas anunciaram. E então, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus interpretou-lhes as Escrituras. Em algumas outras passagens diz que Jesus então abriu as Escrituras, né? Então, o centro da Bíblia, né, o entendimento, né, da Bíblia para nós, ela se torna possível a partir de Jesus Cristo, né? Ele, Jesus, quem ilumina tanto o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele só faz sentido, ele só pode ser lido a partir de Jesus Cristo, da sua ressurreição, como também, né, o Novo Testamento, né? O Novo Testamento ele é a partir de Jesus Cristo. Muito bem. Então, é Jesus quem abre essas Escrituras, né? Com isso, o Antigo Testamento, então, não tem mais importância para nós? Tem, né? Tem total importância. E a gente sempre vai fazendo esse paralelo, né? Podemos assim dizer, tanto que nas nossas missas, nas nossas celebrações, a gente sempre, vamos dizer assim, que a gente atualiza a mensagem do Antigo Testamento, né, pela primeira leitura, com o Evangelho, né? Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi dito, se realiza em Jesus, ou seja, Jesus ilumina o Antigo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento, ele, vamos dizer assim, ele nos confirma, né, em Jesus Cristo, ele dá essa confirmação da autenticidade de que Jesus é de fato o Messias, né? Por isso que Jesus fala, né? Poxa, vocês como são lentos, né, para compreender, não vê que os profetas, né, os escritos falam dele, do Messias. Então, é como se fosse a profecia, em Jesus nós temos aquilo que é a realização. Bom, vamos falar um pouco agora então sobre a Bíblia, né? O Antigo Testamento, então, ele tem muita importância para todos nós nesse sentido, né? De que ele nos dá essa confirmação de que de fato Jesus é o Messias, né? É o Cristo. Para os judeus, o Messias ainda não veio, né? Ainda Jesus não é o Messias, ainda não se cumpriu essas profecias do Antigo Testamento para eles. Portanto, eles, né, os judeus ainda têm consigo o Antigo Testamento, que eles não chamam de Antigo Testamento, né? Eles chamam da Torá, porque se eles falassem de Antigo Testamento, eles estariam admitindo que existe um Novo Testamento, né? Então, isso nós cristãos, né, nós afirmamos, né, temos essa certeza, temos o Antigo Testamento e temos um Novo Testamento, que foi esse que Jesus nos deixou. Para os judeus, existe apenas a Torá, né, que são os livros do Antigo Testamento. Quanto à formação da Bíblia em si, né, nós temos aí datado de mais ou menos 1.500 a 2.000 anos antes de Jesus Cristo, né, quando nós temos então aí os primeiros escritos, né, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia que se dá autenticidade a Moisés, né, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o último livro, né, que temos aí, escrito em torno do ano 80, né, depois de Cristo, que é o livro de João. Então, temos um período até hoje, né, até nós, de 3.500 a 4.000 anos. Né? Então, a Bíblia é um livro antiguíssimo, né, um dos mais antigos escritos da humanidade. Tem o nome de Bíblia, né, porque a palavra Bíblia, do grego, quer dizer coleção de livros, né?
Então, por isso damos a ela o nome de Bíblia, né? Uma coleção de livros, são 73 livros, né? Como se nós tivéssemos 73 livros, né? Guardadinhos aqui, todos unidos, então eles formam para nós, né? O livro sagrado que é a Bíblia. Temos aí, são mais de 40 autores, né? A maioria deles são judeus, né? Com exceção, temos aí Lucas, por exemplo, né? O médico que escreveu o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, né? E todos esses escritores são do Oriente, né? Do Oriente Antigo, que a gente chama, né? Onde hoje é aí a região do Irã, da Turquia, né? A Síria, o Líbano, o Egito e o próprio Estado de Israel, né? Onde é essa região hoje, que era o Antigo Oriente, onde esses livros, da maioria deles, né? Praticamente todos foram escritos. Bom, quanto às duas partes, essa que nós falamos, Antigo Testamento e Novo Testamento, na qual os judeus não chamam de Antigo Testamento, né? Justamente para não admitir que existe o Novo, e assim admitindo que já veio o Messias, então eles não admitem, né? Para eles o Antigo Testamento é a Torá, ou a lei de Deus, né? Ou as Escrituras, né? Existe entre Jesus na época, os fariseus, os religiosos, muito essa discussão, né? Se falava muito dos escritos, das escrituras, dos profetas, né? Então, da lei de Deus, então se referindo a todo o Antigo Testamento, né? Quando a gente ouve no Novo Testamento essas palavras, já temos bem claro que isso é o Antigo Testamento. Então, para eles é a Torá, né? A lei de Deus. E a lei de Deus para eles, né, o Antigo Testamento se divide em três partes, né, que é a lei, né, que são os escritos de Moisés, aqueles 5 primeiros livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a lei, depois os profetas, né, e os escritos. Essas são as três partes, né, do Antigo Testamento ou da Torá que os judeus têm. E o Novo Testamento, né, que já é escrito daí pelos cristãos, né, a maioria deles são os judeus que foram convertidos ao cristianismo, escreveram o Novo Testamento na língua, né, no grego, no hebraico e no aramaico, que são línguas já mortas, né, não existentes, né, já foram extintas, né. Hoje o grego que se fala hoje é um grego diferente do grego da época, né? E o hebraico e o aramaico também já não existem mais. E o tema central, né, da Bíblia, nós podemos assim dizer que é a revelação de Deus Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e a revelação que Deus faz de si mesmo para o seu povo, né? E essa revelação, vamos assim dizer, ela vai se dar na Bíblia em 4 partes, né? 4 partes bem distintas, podemos assim dizer, né? A primeira parte, que é a parte da criação. A segunda parte é a queda do homem, né, com o pecado. A terceira parte é a redenção. E a quarta parte é a consumação, né? Então, temos aí, são as 4 partes a qual Deus faz essa revelação de si mesmo ao ser humano. Na criação, depois na queda do homem, depois na redenção e, por último, na consumação. Onde é que estão essas 4 partes na Bíblia? A primeira parte, que é a parte da criação, ela se encontra no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2. Depois, então, a segunda parte, que é da queda do homem, né, vai se dar lá no capítulo 13, no pecado de Adão e Eva, e então aí se dá a queda do ser humano pelo pecado. Depois, então, a redenção. Essa daí, a gente pode dizer que é a parte mais longa da Bíblia, né, que começa lá com Gênesis 4 e vai até o Apocalipse, né? Durante esse trecho aí da Bíblia, né, Deus na história da humanidade vai redimindo o ser humano, né? O ser humano, depois de cair no pecado, Deus, né, durante todos esses anos, através, né, dos acontecimentos da vida, dos fatos, né, Deus vai agindo, vai trabalhando, né, até Jesus Cristo, que se encarna, sua morte de cruz e a ressurreição. Então aí nós temos em toda essa parte, a maior parte da Bíblia, vai se dar esse processo, esse mistério da redenção de Deus, que Deus faz do ser humano.
E por último, então, né, no livro do Apocalipse, nós temos aí a consumação, né, que é aquilo, é o final, aquilo que vai ser, né, do projeto final, da qual nós esperamos aí a segunda vinda do Messias, para termos a consumação dos fatos, né, daquilo que é o projeto, que é o plano de Deus para toda a humanidade. Então, é mais ou menos isso aí, né, para um começo de conversa, né, o centro, podemos dizer que o centro da Bíblia, né, a mensagem central é a revelação de Deus para a humanidade, e o centro disto, né, se dá, o máximo, né, dessa revelação se dá na pessoa de Jesus Cristo, né, é Ele quem revela, né, que é Deus, olha, quem me vê, vê o Pai. Então, suas palavras, seus gestos, suas atitudes nos mostram, né, trazem a revelação máxima daquilo que é Deus para todos nós, né. É claro que é uma longa história, né? Mas a gente pode ir, né, em outros vídeos e conversando, né, um pouco mais sobre isso, falando, né? Não é assim tão fácil, né, para a Bíblia estar aqui bonitinha conforme ela chegou até nós hoje, né? Como temos essa coleção de livros, tudo selecionadinho, bonitinho, escolho qual que eu quero ler, né? Isso é uma longa história, muitas brigas, muitos desafios, muitas idas e vindas, né? Mas é assunto que, quem sabe, a gente pode, né, em outros vídeos, a gente pode conversar, a gente pode falar um pouco mais e ir tirando também algumas dúvidas, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Gostaram? Quem sabe a gente faz mais algum outro vídeo trabalhando um pouco mais sobre esse tema, né? Vamos aproveitar esse tempo, então, para conversar e para falar um pouco mais da Bíblia. Fique com Deus. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em